Amém. A igreja pode se assentar. A graça e a paz de Jesus. Amém? Como é bom estar na casa de Deus, numa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de sermos edificados pelo Senhor. Hoje é o primeiro culto de terça-feira, depois da largada. Foi uma bênção, domingo passado. E nós vamos então refletir a respeito de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 16. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 16, eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu tenho convicção que Deus tem sonhos para nós, né? Projetos para nós, e Ele deseja ter encontros verdadeiros com as pessoas. Porque assim nós vemos nas Sagradas Escrituras, Deus sempre indo de encontro às pessoas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A questão é que às vezes nós, como seres humanos, podemos resistir a essa presença de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje, sobre esse tema. Não resista à presença de Deus e à palavra de Deus. Tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 16, diz assim: Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e as pessoas diziam: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Agora nós vamos para o verso 25, do mesmo capítulo 11, que diz assim: Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor. Eu não sei se você já tomou ciência dessa passagem, principalmente dos versos 16 a 19, mas Jesus conta um tipo de parábola muito curiosa. Ele conta a história de crianças, um grupo de crianças, que estão brincando, mas não conseguem se entender. Então, crianças que estão tendo algum tipo de dinâmica, de jogo, de brincadeira, mas elas não brincam umas com as outras e no final ninguém joga nada. O exemplo que ele dá é semelhante a meninos que sentados na praça gritam: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. E daí eles dizem assim: Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Esse é o retrato que Jesus fala das pessoas que resistem à voz do Senhor, conforme visto agora no Evangelho que foi lido. Jesus, ele está contando um pouco do que aconteceu na época dele. Então ele diz assim, preste atenção, primeiro veio João Batista. João Batista não bebia, não comia coisas que as pessoas comiam, vivia no deserto, e vocês acusaram ele de endemoniado. Ou seja, veio a revelação de Deus, como crianças que estão brincando, mas não querem brincar, e vocês não estiveram dispostas a ouvir João Batista. Depois veio Jesus Cristo. Diferente de João Batista, Jesus Cristo comia com as pessoas, bebia com as pessoas, ia nas casas das pessoas, ou seja, ele era o oposto das práticas do João Batista, e vocês chamaram Jesus de glutão, de beberrão,
vocês não estão reagindo à palavra do Senhor, não estão ouvindo a palavra do Senhor, não estão assimilando. E aí ele conta essa história de crianças que não sabem brincar entre si. Eu não sei se você já foi em escolas, eu estou com crianças agora na época de escolas. E às vezes quando eu vou buscar as crianças, eles estão naquele momento que eles estão brincando lá no pátio, esperando os pais chegarem. E não são poucas as vezes que eu vejo as crianças brigadas, as crianças em crise. Por quê? Era a minha bola e você chutou errado. Mas você disse que ia passar e não passou. Também não quero. Aí a gente vê umas crianças sentadas ali meio bravas, outras do outro lado resmungando, a criança uma lá brincando sozinha com a bola. Aí, por que isso acontece? Porque faltou um supervisor para coordenar a atividade das crianças, não é? Na escola isso acontece porque é o horário que os pais estão indo buscar. Então só fica lá a coordenadora de olho. Mas as crianças muitas vezes não conseguem se entender. E é isso que Jesus está contando ao contar essa parábola. Às vezes, quando Deus quer se revelar a nós, falar e ter um encontro conosco, nós parecemos crianças mimadas, com o bico feito e não dispostas a fazer parte da dinâmica daquilo que Deus quer falar com a gente. Ele está fazendo uma crítica aqui. E ele cita os dois exemplos. Ele fala, não é por falta de vontade. Porque o Pai enviou João Batista, que tinha uma característica. Vocês te intitularam de endemoniado. Depois veio o próprio Cristo, Filho do Deus vivo. Chamaram ele de beberrão e de glutão. Quer dizer, vocês estão prontos mesmo para sair da resistência à palavra de Deus e entrar no descanso da palavra de Deus? É esse o problema que Jesus está aqui confrontando. E às vezes é um problema que nós também podemos enfrentar. Pastor, mas como? Como? Quando, por exemplo, você está mais, ou eu, estamos mais ocupados com outras coisas. Eu tenho muita coisa para fazer. E às vezes é coisa até para Deus, coisa da igreja. Hoje eu bati papo com o Juninho sobre atividades que ele tem para fazer e tal. E às vezes as próprias atividades do Juninho, da igreja, vão distanciar ele de Deus. Você acredita nisso? Às vezes ele está tão carregado com a agenda dele, com tantas coisas, estou citando como um exemplo, tem que fazer tal coisa, demandas que vêm da própria comunidade, que se ele atender todas elas, sem colocar critérios, estar sensível à voz de Deus, e deixar de lado o tempo de oração dele pessoal, de leitura, pode ser que essas atividades, por mais crentes que sejam, o leve para longe de Deus. Então, uma das formas que a gente pode resistir, se perder, é com o excesso de atividades. Então a pergunta é, como que eu chego hoje à tarde aqui no culto? Eu chego pronto? Eu chego, como a pastora Priscila coordenou no começo, conduziu, tranquilo, preparado para uma chuva de bênção? Ou eu chego olhando assim, nossa, eu tenho que sair aqui às 3:55, porque daí eu tenho que buscar não sei quem e tal. Aí a palavra ela vem, o louvor vem, mas ele passa direto, porque eu estava distraído. Então, vamos ver aqui 3 pontos importantes. O primeiro é, não rejeite ou resista à palavra de Deus. Se prepare para a palavra de Deus. No passado, o pessoal, antes dos cultos, você lembra que eles faziam, os crentes? Eles se ajoelhavam, pediam que Deus preparasse o coração, para daí receber a palavra. Então, o primeiro momento ele vai falar sobre João Batista, com estilo austero, e depois de Jesus, um comportamento mais acolhedor, e ambos foram rejeitados. Jesus diz assim, esta geração teve as oportunidades de ouvir a mensagem do reino, mas estão recusando. E aí o texto que eu não li, que é entre as duas passagens do Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele vai criticar algumas cidades. Ele vai criticar Corazim, Betsaida, Cafarnaum, lugares privilegiados em que Jesus esteve presente, pisou ali, conversou com os cidadãos dessas cidades, mostrou evidências do seu poder, para mostrar, para que eles pudessem discernir que Jesus era Deus, mas eles não se comoveram. E aí Jesus diz assim, olha, vai ser pior para vocês
do que foi para Tiro, Sidom e Sodoma. Porque Sodoma e Gomorra, a gente sabe que, por exemplo, foram destruídas. Mas Jesus não pisou lá como pisou nessas outras cidades. Então, Neia, isso é interessante. Eram pessoas como a gente. Gente como a gente. Mães, pais, irmãos, filhos, que tinham a sua vida. O Messias entrou na cidade, andou na cidade, conversou com as pessoas, fez milagres, mas elas ainda assim resistiram à palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, não se apressem em falar assim, que absurdo que eles fizeram, porque toda a palavra da Bíblia é para dizer, se isso aconteceu com eles, pode acontecer com nós, porque Satanás é sagaz. Você já pensou se Jesus estivesse aqui no nosso meio, andando conosco? Aparentemente é óbvio que a gente ia se render a Ele, mas o que a Bíblia está dizendo e alertando é, não é tão certo assim. Às vezes as pessoas resistem a algo que Deus quer fazer na vida delas, porque não se encaixa nas suas expectativas, ou porque é diferente do que as pessoas imaginavam. Mas o convite nessa tarde que Jesus oferece é, seja transformado. Receba o milagre do encontro com Jesus no dia a dia. Não resista. Prepare o seu coração. Então, dicas práticas. Começou o dia de manhãzinha assim? Começa com a oração. Eu não sei qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda. Eu imagino que tem pessoas que já pegam o celular para ver a hora e daí já começa a querer ver o celular. Eu pergunto aqui, pondo a mão na consciência junto com vocês. Será que é a melhor atitude a ser tomada? Será que a melhor atitude não seria contra-natural, até a natureza da carne? Olha o horário, tá bom, já vi, vou levantar, vou tomar um gole d'água e vou falar, Senhor, esse dia é teu, eu não quero fazer, não pensa nas 1 milhão de coisas que tem que fazer, os 1 milhão de problemas que tem que fazer. Quem vai querer alertar a gente disso é o diabo. Quem vai querer deixar a gente desesperado é o diabo, não é Deus. Comece e fale, Senhor, meu dia está nas suas mãos, eu não sei os tipos de provações que virão, os tipos de tentações, eu não sei os desafios que o Senhor vai confiar a mim, mas eu quero fazer tudo o que o Senhor quer, no trato com o meu funcionário, com o meu cônjuge. Eu não quero sentir coisas que eu não preciso sentir, não quero sentir angústia se o Senhor não tem isso para mim, não quero sentir desespero, não quero sentir raiva, eu quero sentir o que o Senhor quer que eu sinta. Se o Senhor quiser que eu me preocupe com algo, vou me preocupar. Se o Senhor quer que eu olhe para algo, vou olhar. Mas eu não quero perder tempo fazendo coisas que não são a sua vontade para mim nesse dia. Então, essa é uma forma interessante de começar o dia. Quanto tempo leva isso? 5 minutos? Meia hora? 1 hora? Não importa, não é a quantidade do tempo, mas é a fidelidade de falar, Senhor, eu começo com o Senhor. Aí eu almocei, já foi metade do dia. O que eu poderia fazer depois do almoço? Vou lavar a louça. Enquanto estou lavando a louça, eu posso voltar a Deus, como Daniel, que orava 3 vezes por dia, agradecendo amanhã, pedindo perdão se houve alguma coisa que eu errei, que eu me exagerei, corrigindo a rota e falando, Senhor, estou aqui, tem a tarde agora, me ajuda. É calibrando o seu dia pelo Senhor e não pelas demandas, entendeu? Pelo Senhor, e não pelas preocupações, pelos anseios, pelos desesperos. Isso não é tão fácil, talvez alguns de nós já tenham essa prática, mas é antinatural. Quando eu digo natural, assim, não é natural da nossa carne. A nossa carne vai sentir e vai puxar a gente para os nossos desejos. Eu estou com fome, vou comer. Estou com sede, vou beber. A carne direciona. Existe um tipo de carnalidade nas emoções também. Qual que é uma emoção carnal? Eu estou com um problema, a emoção carnal é o desespero, a pressa, atropelo. Isso é uma emoção carnal. Então, a nossa natureza de querer fazer as coisas a partir da carne, ela é contrária a fazer essa pausa e ouvir Deus, confiar em Deus. Isso é um exercício, é tipo academia, quando a gente está fazendo academia. Tem que se exercitar para a musculatura ficar mais forte, para aguentar mais peso. Lembra que eu estava fazendo a musculação ano passado? Saí de férias, aí fiquei doente,
Não voltei ainda, olha que vergonha. Eu lembro que eu ia no espelho, Sebastião, e eu fazia assim, eu não fico me olhando no espelho, tá, pessoal? Mas eu fazia assim, eu sentia, sabe? Fortinho e tal. Agora eu não sinto mais nada. Eu acho que eu perdi tudo, pastora Priscila. Acho que eu voltei para a estaca -10. Mas vou voltar. Esse trabalho de perceber Deus é um exercício. É disciplina. E a gente tem que falar sobre isso. É ir contra a primeira reação, que é uma primeira reação de querer resolver o problema. Então, o que está acontecendo aqui é: poxa, eu estava tocando flauta e vocês não dançaram? Por que crianças não vão dançar quando está tendo instrumento? Já viu criança? Liga uma música. Quando é pequenininho, você põe lá, tem Peppa Pig, essas coisas. Aí precisa ver, fica horas e horas assistindo, porque criança ama música. Já vai começando a dançar, não é mesmo? Não vou dançar aqui, fazer feio. Por que elas não estão dançando a hora que tem gente tocando flauta? E aí eles falam: olha, a gente colocou aqui temas para você lamuriar, para chorar, e você não está chorando. Quer dizer, está insensível ao que está acontecendo. Então, isso é um perigo, viu, irmãos e irmãs? É um perigo. E é um exercício até morrer, viu? Se você for morrer com 90 anos, até 100 anos, até estar velhinho, sempre tem que se exercitar e falar: Senhor, quero te ouvir. Bom, aí vem a segunda parte dos 3 pontos. Tá, então Deus se revela. Eu posso afirmar categoricamente que eu vou conseguir ouvir o que Deus tem para mim, no dia, na semana? Sim. Jesus, depois que ele constata que aquelas cidades estavam vazias ao ensinamento de Deus, ele começa uma oração. E a oração dele não é de desespero. Ele ora agradecendo ao Pai, porque o Pai revelou aos pequeninos o mistério do reino. Ele fala que Deus se revela não aos sábios e os entendidos, mas às crianças, ou seja, aos humildes, aqueles que não se consideram autossuficientes, quem tem coração para aprender, o coração aberto. Jesus, ele ensina que a verdadeira revelação de Deus não vem por mérito humano, mas é um presente da graça divina. Então Jesus viu o povo surdo, o povo cego à vontade de Deus, não ficou desesperado, ao contrário, ele agradece ao Pai. Ele agradece porque ele vê que o Pai está revelando a palavra aos pequenos, aos humildes. E aí vem a nossa pergunta: você tem se comportado como uma criança, agora no bom sentido? Eu e você temos nos comportado como os humildes, como simples, ou nós achamos que temos sabedoria e entendimento para resolver todas as nossas situações? Jesus, ele mostra que a revelação de Deus é dada àqueles que têm um coração humilde e disposto a aprender. E a pergunta hoje à tarde é: nesses dias, estou tendo um coração humilde, pronto para receber a revelação de Deus, ou estou preso ao orgulho de achar que sei tudo? Então, além de exercitar, parar para ouvir Deus de manhã, na hora do almoço, a gente tem que ter o coração humilde para reconhecer que precisamos ouvir a Deus. Coração humilde, Neia, não é o desespero, ficar chorando copiosamente. Tanto é que a Bíblia fala que ficar orando com vãs repetições não adianta. Aquela oração: ai, nunca vai dar certo, não vai dar certo, e a pessoa fica a tarde toda falando que não vai dar certo. Vou falar com muito amor e carinho. Esse é um tipo de oração que não tem o componente da fé. E a Bíblia vai dizer que ela é vã, porque ela está repetindo um desespero, mas é como se a oração estivesse indo para o teto e voltando, para o teto e voltando, para o teto e voltando. O que ele está querendo dizer aqui é: ore, reconheça que somos dependentes, mas confie, como uma criança confia. Então, a oração às vezes, ela é racional também. Senhor, estou colocando neste dia a vida do meu filho, do meu marido, da minha esposa, a minha vida nas tuas mãos, e eu confio que o Senhor acabou de receber. Confiei, Valquíria, confiei. Não vou ficar: Senhor, o Senhor entendeu bem? Senhor, ficou claro? Como se Deus não estivesse ouvindo. Então, o segundo ponto é: Deus se revela assim a nós. Ele está dizendo aqui, Jesus agradeceu ao Pai, porque Ele se revela aos pequenos, aos humildes e às crianças. Então, é possível que eu e você recebamos a revelação de Deus. E aí vai para a terceira e última passagem, que ele vai dizer que se você não resistir ao Pai,
Se você tiver um coração humilde, então o convite é para você receber um fardo leve. Ou seja, uma responsabilidade leve. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele oferece um fardo leve, porque o seu convite não é para uma obediência religiosa, mas para um relacionamento íntimo e transformador. Então Jesus, ele não só está feliz porque o Pai se revela, como ele é o canal da revelação do Pai. Ele é quem conhece o Pai e quem pode revelar o Pai para mim e para você. Vou ir para a prática agora. Talvez alguns de nós estão passando dificuldades na área da saúde, né? Tem a irmã Rosane, está enfrentando a dificuldade com o marido. Nós temos a irmã Araci, a irmã Lúcia Pimentel, a mãe do irmão Leandro, enfrentando situações de saúde. A situação de saúde vem, ela me toca. Sou ser humano, vou sentir temor, vou sentir ansiedade, vou querer resolver, vou querer atropelar, mas eu sou um filho e uma filha do Pai. Vou buscar me concentrar no Pai. Pai, o Senhor sabia que eu ia passar por essas coisas, preciso da sua ajuda, confio no Senhor, descanso em Ti. E aí nesse momento da doença, eu vou encontrando força no Senhor, estão entendendo? E eu vou encontrando os caminhos para lidar com a situação. Ah, pastor, mas eu não estou com problema de saúde, estou bem, estou zero bala. Meu problema é outro, meu problema é na área financeira, ou estou com crise. Não importa qual seja o seu desafio, seja ele qual for, busque ao Pai, porque o Pai tem uma palavra para você. Eu creio. Ele quer se encontrar com você. Ele quer falar com você. Eu vou dar um exemplo. O Matias, desde ontem, ele está mancando na perna. E eu não sei por quê. Ele, desde antes de ontem, ele está mancando. E aí eu vou pôr a mão na coxinha dele, na perna e tal, e não tem dor nenhuma. Mas ele está mancando. Então, ver uma criança de 4 anos mancando, o que aconteceu? Isso foi ontem. Hoje pela manhã, o que minha esposa fez? Pediu folga na empresa e foi correr no hospital. Foi fazer exames, está tudo bem, está supervisionando. Por que eu estou citando essa história? A Mariana é uma mãe humana. E ela tem um filho que está com uma dor. Não deu um dia, ela já correu para o hospital para ver o que está acontecendo com o machucado do filho. Vai dar um jeito para resolver isso. Vamos, ele não pode estar sofrendo. Se a Mariana, que é uma mãe humana, tem essa disposição, quanto mais o nosso Pai Celestial, você crê? Se ele vê que a gente está passando por uma dor, um sofrimento, se a Mariana parou tudo para ir resolver o probleminha da criança, e eu não estou aqui supervalorizando a Mariana, porque qualquer mãe ou pai faria isso, quanto mais Deus. Então, nesse momento de luta, você vem na igreja para ouvir esse tipo de palavra às terças-feiras, para você lembrar assim, o Pai está cuidando, o Pai se preocupa, o Pai está, e Ele tem uma palavra para mim. Amém? Deus cuida de nós o tempo todo, dando alimento, cuidado. Por isso nós devemos ser gratos e não cair na carnalidade, que é a resposta imediata. Tudo bem? Indo aqui para o final. Você se sente às vezes cansado, sobrecarregado, exausto de tentar viver no seu próprio esforço? Jesus está tocando uma música de flauta. Jesus está falando. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Aprenda com Ele, aprenda dEle. A vida com Jesus não é sobre carregar um fardo pesado, mas sobre descansar nele, confiar nele, deixar que Ele nos guie, que o poder dEle se manifeste. Talvez o que eu precise hoje seja exatamente isso, um encontro com Jesus para ter descanso. Todas as terças-feiras deste ano, ou eu, ou a pastora Pri, ou o pastor Juninho, ou algum presbítero, vai estar aqui falando sobre encontros com Jesus, encontro com a vida. Não é o nome desse culto de terça? Você que está em casa, comece a vir no culto de terça. Seria lindo ver esse templo cheio como aos domingos de manhã. As mensagens serão mensagens sobre como Jesus quer falar com você aqui e agora. O que Ele quer falar com você? Nós pastores, pastor, oramos, buscamos, fomos
ordenados para essa finalidade, comissionados, né, para esse período. Buscamos ao Senhor e queremos ser instrumentos de Deus para falar com vocês. Só que nós, igreja, temos que ser como crianças. Então, o que cabe ao pregador e à pregadora? O zelo de falar a palavra de Deus. O que cabe à congregação? O coração humilde de dizer: Senhor, eis-me aqui, quero me encontrar com o Senhor. A palavra de hoje diz assim: vinde a mim, Jesus disse, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos chama para deixar de lado a resistência, essa resistência à palavra de Deus, e a entrar em sintonia com as canções que Ele tem feito. Eu estou indo para o final. Eu disse que eu estou lendo o livro As Crônicas de Nárnia com a minha filha. É maravilhoso esse livro. É muito bom. Eu li ontem o último capítulo do primeiro livro, Juninho. E aí a Catarina já tinha dormido. E eu comecei a me emocionar. É muito bonito aquele livro. É lindo ver como Deus está cuidando. Eu comecei a me emocionar e a Catarina já tinha dormido. E eu estava lendo assim, né? E ele conta que na criação, o leão, que é Jesus, ele canta. E quando ele canta, o mundo vai entrando numa sinfonia de beleza, de restauração, de cura. Eu estou lendo, mas eu estou imaginando, minha mente assim, eu gosto de imaginar, fica, sabe, uau. E eu acho que nós estamos num mundo caído, que parece que ele não tem tom, que não tem som, que está doendo. Mas o leão, que é o rei da tribo de Judá, ele está cantando uma harmonia de vida. E quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, vão ver isso e vão ser encantados e vão ser transformados, mesmo nesse mundo de dor. E aí eu estava ouvindo a história, eu falei, eu quero isso, eu quero ouvir todos os dias. Não só hoje, não só amanhã, eu quero todos os dias estar alinhado à sinfonia do leão da tribo de Judá e deixar ele coordenar as nuances da minha alma, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu quero que ele me purifique, que ele me lave, que ele me santifique, que ele me faça estar em sintonia com ele em cada momento da minha vida, para dar aquela palavra certa na hora certa, para não deixar essa carnalidade querer crescer, mas que ela morra todos os dias na minha vida. E esse é o meu desejo para nós. Por isso, venha todas as terças-feiras, prontos para ter encontros com Jesus, encontros com a vida. Faça o seu compromisso de jejum. Desde a época do pastor Matias, nós temos as terças-feiras, o convite para quem quiser jejuar e orar por uma vida com propósitos, uma vida boa na presença do Senhor. Né? Uma jornada feliz. Então a ideia é jejuar de manhã e entregar o jejum ao final do culto. Termina às 4 horas da tarde. É um bom tempo de jejum. Você sai daqui e pode se alimentar. Pastor, eu não consigo fazer todas as terças. Não precisa. Mas se puder, faça. Escolha algumas terças-feiras, faça um compromisso para que você ouça essa melodia do alto, seja lavado por ela, porque não adianta ter uma terça-feira incrível com o Senhor e todos os restos dos dias do ano de desespero. Entende? A caminhada com Deus é persistência, todo dia. Você pode ter tido uma terça-feira maravilhosa, mas amanhã a jornada continua. Então a gente tem que estar sempre em sintonia com Deus. Então o convite é esse, se você puder, pratique o jejum. O convite é para ser às terças até às 4 horas da tarde. Terminando aqui, entregamos o jejum. Se você não puder por questões de saúde, está tudo bem, não leve isso como um fardo. Mas algo eu peço, venha às terças, venha com o coração aberto, convide uma amiga, convide um amigo, vamos orar por isso. Viu o pessoal da oração de terça? Vamos começar a orar para que esse culto de terça seja como o de domingo, cheio de pessoas que Deus queira trazer aí, e que a gente possa, em nome de Jesus, ter a nossa vida alinhada com o Pai, em nome de Jesus. Amém? Está disposto a estar na sintonia do Senhor? Não resista. Saiba que Deus se revela, sim, é bíblico, e Cristo é o canal para nós buscarmos ao Senhor.